Bom dia a todas e todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma mesa redonda da 6ª semana da FACED. A mesa de hoje tem como título do Escola Sem Partido ao Novo Ensino Médio, Como Resistir. E aí nós temos aqui como os nossos convidados o professor doutor Fernando de Araújo Pena, professor e diretor da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, doutor e mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e bacharel e licenciado em História pela mesma universidade. Atualmente é líder do grupo de pesquisa Núcleo de Estudos em Educação Democrática e coordenador do Observatório Nacional da Violência contra Educadores e Educadoras. Tem dedicado suas pesquisas mais recentes aos temas Educação Democrática, Ensino de História e Escola Sem Partido. Seja muito bem-vindo, professor. E o nosso segundo convidado é o professor doutor André Silva Martins, é professor associado da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora e do Programa de Pós-Graduação em Educação. Doutor e mestre em Educação pela Universidade Federal Fluminense e licenciado em Educação Física pela Universidade Federal de Viçosa. Coordenador do Grupo de Pesquisa sobre Trabalho, Educação e Política Educacional, vinculada ao Núcleo de Estudos sobre Trabalho e Educação da UFJF. Tem como foco principal de pesquisa os projetos empresariais para a educação básica. Bem-vindo, André. Bom, então vou passar aqui a palavra para o professor Fernando Pena. Saudações democráticas, bom dia ainda, né? Bom dia a todos e a todas. Eu queria pedir para colocar a apresentação e eu vou falar de pé, que eu vou usar aqui. Ousado, desci não pela escada. Bom, voltando, bom dia a todos e a todas, meu nome é Fernando Pena, gostaria de agradecer aqui aos colegas da Faculdade de Educação pela oportunidade de estar mais uma vez aqui conversando com vocês. Eu estou, como foi dito, coordenando o Observatório Nacional da Violência contra Educadores e, pensando o tema da mesa, eu vou falar um pouco, justamente, que o tema era da reforma do ensino médio à escola sem partido. Eu vou falar um pouco sobre, justamente, o impacto de toda uma série de projetos que ficaram conhecidos com o nome de Escola Sem Partido, mas para pensar a violência contra educadores. Então, o objetivo aqui da minha fala com vocês vai ser identificar e compreender uma nova configuração da violência contra educadoras e educadoras que ganha força no Brasil da década passada e se capilariza no território nacional. Gente, se eu falar sem o microfone, vocês me escutam? Porque assim, esse eco está me deixando meio confuso. Aqui a gravação tem problema? Deixa pra lá. Tentei. Porque eu não sei a voz, eu falo, parece que vem depois. Então, voltando, identificar essa nova configuração da violência contra educadoras e educadores e também já apresentar estratégias de resistência a essa nova configuração da violência. Bom, para pensar a violência contra educadoras e educadores, eu estou trabalhando com uma conceituação ampliada e aberta do conceito de violência, trabalhando aqui com o referencial teórico do Éric Debarbier. Quando eu falo em conceituação ampliada, é porque muitas vezes quando nós falamos sobre violência, a gente tende a reduzir a violência ao soco que causa um dano grave, não é? Só que eu estou falando aqui mais do que isso. Quem conhece as discussões sobre violência no ambiente escolar sabe que a gente também fala sobre violência simbólica, violência institucional, as microviolências ou incivilidades. E, atualmente, no Brasil, estamos sendo pressionados a discutir também a violência extrema contra as escolas, né? Os ataques às escolas, como a gente viveu nos últimos anos de maneira mais intensa.
Ampliada e aberta pelo seguinte: a gente está trabalhando numa perspectiva dos estudos de vitimização. Não é chegar na escola ou para educadores e educadoras e dizer, olha, a violência é isso. A gente quer ouvir dos educadores, das educadoras, o que é essa violência. E, no caso, eu tenho feito uma brincadeira aqui, eu não gosto muito do termo estudos de vitimização, né? Eu prefiro estudos de resistência, porque, para mim, quando um educador ou uma educadora, ela já começa a narrar o processo pelo qual ela viveu a violência, de alguma maneira, para mim, já está elaborando e resistindo a essa mesma violência. Aí, óbvio, uma concepção ampliada e aberta, mas dentro de uma perspectiva histórica e interseccional do fenômeno, aqui a gente tem discutido muito com as últimas obras da Patricia Hill Collins. E aqui uma constatação bastante óbvia, né? Se o fenômeno da violência ele é estrutural, se a gente fala, por exemplo, num racismo estrutural, quer dizer que ele é de longa duração. E se ele é de longa duração, ele também tem uma dimensão institucional. Isso quer dizer, e eu falo isso lá na Faculdade de Educação da UF, que as nossas instituições são atravessadas por práticas racistas, por mais democráticas que elas sejam, não tem como não ser, porque a gente está numa sociedade atravessada pelo racismo. Então, esse é um ponto importante, entender que essa dimensão estrutural da violência nas suas diferentes naturezas. E na sua chave interseccional. Vamos, eu fico mais para cá. Na chave interseccional, entendendo que a violência contra, por exemplo, de gênero, a violência com relação à sexualidade, com raça, etnia, classe, tudo isso, essas desigualdades estruturais se moldam e se cruzam e se constituem junto, não é? E aqui eu vou falar especificamente de uma intensificação da violência contra a educação e contra a escola. Nos últimos anos, como eu já mencionei, a gente tem uma ampliação da violência na escola e contra a escola, só que eu vou falar aqui especificamente da violência contra educadores. Por quê? Educadoras e educadores. Por quê? Para mim, essa é uma violência que ela tem um caráter estratégico. Eu vou falar um pouco sobre isso. Porque quando você limita a liberdade de ensinar, ou seja, o professor não pode discutir uma temática, ele se sente inseguro para fazer o seu trabalho como ele foi formado para fazer e como de acordo com os seus saberes da experiência, não é o professor somente que está prejudicado, os estudantes vão deixar de ouvir, conhecer temáticas importantes para a sua formação. E aí, se a gente tem a liberdade de ensinar e a liberdade de aprender afetadas, o direito à educação está ameaçado e a democracia, de maneira geral, na nossa sociedade. Então, tem um caráter estratégico no ataque aos educadores e às educadoras. E é preciso, para entender esse ataque, falar sobre esse novo cenário. E muitas vezes, quando a gente está falando sobre reacionarismo, sobre conservadorismo, fica parecendo que isso começou no Brasil na década passada. Então, o primeiro ponto importante é lembrar que o conservadorismo no Brasil ele não começa na década passada, ele é muito antigo. E, para falar sobre isso, basta lembrar que nós estamos no ano no qual nós devemos e estamos lembrando os 60 anos do golpe civil-militar que instaurou uma ditadura no Brasil. E que nessa ditadura professores foram perseguidos. Não só professores, muitos, mas dentre eles professores. Eu fui falar num evento sobre os 60 anos do golpe, e aí eu ouvi narrativas de pessoas que estudaram na época da ditadura e falavam do medo que elas sentiam, ia falar alguma coisa, tinham que olhar para ver se não tinha nenhum aluno estranho. Então, isso não é, o conservadorismo e a perseguição de professores não é uma novidade. Mas, na década passada, anos de 2010, e aqui os referenciais teóricos divergem, né? Quando é que começa a tal da onda conservadora? É 2014? É 2012? A primeira vez que se fala sobre isso, o termo onda conservadora, eu acho que é o Boulos, inclusive, num texto de 2012, falando sobre a eleição que tinha acabado de acontecer para a Câmara. E ele achava que em 2012 estava muito ruim, né? Mal sabíamos nós que ia piorar bastante ainda. Se usa como, obviamente, uma referência importante o golpe de 2016. Não precisamos discutir aqui o marco específico. O que é importante é entender que, na década passada, a gente tem uma intensificação, uma reemergência de uma direita e de uma extrema-direita. Eu tenho discutido muito com os textos do Luiz Felipe Miguel.
E aí são vários, então eu nem botei o ano ali, mas se alguém procurar Luiz Felipe Miguel, ele tem vários textos no qual ele fala sobre a reemergência da direita, de uma nova direita e seus elementos constitutivos. No campo da educação, o marco temporal que eu gosto é o marco de 2010. Em 2010, um deputado federal chamado Jair Bolsonaro estava andando pela Câmara dos Deputados quando ele passou por uma audiência pública que estava discutindo um material chamado Escola Sem Homofobia, que fazia parte de uma campanha maior chamada Brasil Sem Homofobia. E ele pega aquele material ali e vai dizer que aquilo ali é o kit gay. Acho que a essa altura, 2024, todo mundo já sabe que o kit gay não existe, ele é uma ficção, ele é uma fake news, mas a gente sabe o tamanho do impacto que essa mentira teve e continua tendo. O próprio Bolsonaro, em entrevista, ele admite que o que alavancou a carreira política dele foi o combate ao kit gay e a discussão de gênero, né? Então, nós temos 2010, isso já começa a aparecer, e um marco importante também é 2014, quando um outro membro da família Bolsonaro, dessa vez o Flávio Bolsonaro, pede para um advogado chamado Miguel Najib, eu não sei se já tiveram o desprazer de conhecer ele, eu já, o Flávio pede ao Miguel Najib para que ele crie um projeto de lei que capture as ideias do movimento, e o primeiro é apresentado no 13 de maio de 2014 na ALERJ, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E aí depois vocês já sabem que esse projeto ele é apresentado em âmbito nacional, várias câmaras municipais, várias assembleias legislativas, são mais de 200 projetos espalhados pelo país, não só com o nome Escola Sem Partido, Escola Sem Pedofilia e várias outras perversidades, várias outras ferramentas políticas de manipulação do pânico moral. Mas aqui, essas então, só exemplos, né? O combate ao que eles chamam de ideologia de gênero, e aí recomendo os textos do... Gente, me deu branco, que tem um livro inteiro sobre ideologia de gênero, devia ter anotado, vai voltar, eu falo. A discussão sobre ideologia de gênero e o combate à discussão de gênero surge na segunda metade da década de 90, dentro da Igreja Católica, é um fenômeno transnacional, não acontece só no Brasil, acontece na América Latina, e a nossa especificidade aqui do Escola Sem Partido, né? Essa nova configuração da violência contra o educador, eu trouxe alguns elementos para a gente pensar sobre ela, né? Uma primeira é uma verdadeira campanha de ódio aos professores. Eu estou usando esse termo ódio aos professores, que esse foi o primeiro texto que eu escrevi em 2015, quando eu conheci o projeto Escola Sem Partido. Vou olhar então o que é isso. Entrei nas redes sociais e as imagens, as representações dos docentes, todos seguiam um padrão iconográfico. Era sempre uma professora, um professor, como se ele fosse sempre com uma estrela do PT, e sempre realizando um ato violento voltado a uma criança, sempre uma criancinha pequena, que é o jovem inocente. E ele sempre fazendo um ato violento. E as falas, gente, eu fiquei conhecido, né, o Marco sabe, como o vampiro da Ampu. Eles chamavam o professor. O maior exemplo disso foi uma fala do advogado Miguel Najib numa audiência pública, em 2017, quando ele fala que o professor que argumenta que seu aluno não é uma folha em branco, ele está agindo da mesma maneira que um estuprador que tenta justificar o estupro de uma menina de 12 anos. De novo, o objetivo disso, se vocês tivessem visto uma fala minha alguns anos atrás, eu ainda ia obrigar vocês a verem esse vídeo. Felizmente agora não. O objetivo dele não é argumentativo, ele não pretende convencer ninguém racionalmente de que o professor pode ser equiparado a um estuprador que estupra uma menina de 12 anos. O objetivo ele é retórico, é aproximar o educador, a educadora, da figura mais odiosa que se pode imaginar, no caso, um estuprador que agride uma menina de 12 anos. Um estímulo explícito ao assédio jurídico como tática de intimidação coletiva. Então, no site do Escola Sem Partido, você tinha um modelo de notificação extrajudicial, que já vinha com só umas lacunas para serem preenchidas, e ali você notificava extrajudicialmente o professor, só que era muito mais do que isso. Tem um texto escrito pelo advogado Miguel Najib, no qual ele recomendava explicitamente o seguinte. Ele falava:
Se você achar que o professor, a professora, está contradizendo de alguma maneira o que você acredita dentro de sala de aula, processe esse professor por danos morais. E ele explicava, olha, para processar por danos morais, até tanto de indenização, você não precisa nem de advogado, faz assim, faz assado. Ele dava a orientação inteira e terminava esse texto com a seguinte fala, né, a seguinte frase: professor, é melhor tomar cuidado. Ser vítima de um único processo já é motivo de muita dor de cabeça. Imagine ser vítima de vários, alvo de vários processos. Então é melhor ficar esperto e pensar 2 vezes antes de seguir as recomendações do MEC. Vejam, o objetivo aqui, de novo, é óbvio, é intimidar. Olha, ser processado uma vez, o quanto de dor de cabeça, vai ter que pagar um advogado, vai ter que se defender, ficar com medo. Imagina 20 numa mesma sala. Essa estratégia foi usada, continua sendo usada, e a gente precisa admitir, infelizmente, que ela teve e continua tendo muito sucesso no Brasil. Você não precisa ter sido alvo de um processo, você pode ter escutado falar de um colega que sofreu. Aí você vai dar a sua aula assim, será que eu vou falar sobre isso nesse momento? Será que esse tema aqui, se eu abordar isso, será que alguém não vai gravar a minha aula? Então, o fenômeno da autocensura é uma realidade dentre nós, infelizmente. E essa violência contra os educadores, não só ela conseguiu um sucesso estratégico, como ela se tornou uma forma de empreendimento. Estou usando aqui como referência o Rodrigo Nunes, que fala do bolsonarismo como uma forma de empreendimento, e eu, Renata Aquino e Fernanda Moura escrevemos um texto que foi aprovado, já deve sair ainda esse ano, no qual a gente analisa o Escola Sem Partido como uma forma de empreendimento, porque, além de tudo, isso se tornou uma forma de ganhar capital político. Quantos vereadores, quantos deputados não se elegeram divulgando vídeos de um fragmento de uma aula de um professor sem o seu consentimento, tirando aquilo de contexto? E mais do que isso, não é só capital financeiro, capital político, é capital dinheiro, a visualização desses vídeos. O quanto, não vou falar os nomes, alguns deputados aí não ganharam expondo professores. Tem um caso famoso de uma em Santa Catarina que construiu toda a sua carreira política denunciando uma professora só porque a professora discutia gênero e sexualidade. A professora Marlene de Favre. Sofreu um processo, a vida dela arruinada, e essa pessoa se tornou deputada estadual e tem aí vende livros, já criou um canal de denúncia de professores, entendem? Então é uma forma de empreendimento. E a má notícia: nós estamos em ano de eleição municipal. Eles precisam usar as suas estratégias de mobilização política. A perseguição de educadores e educadoras é uma dessas estratégias, e a tendência é que esse ano é que isso aumente, e já tem aumentado. Então, começou o governo Lula, a gente falou, não, agora, até eu, né, deu aquele, acabou, né? Não acabou. Inclusive, por não estar no controle do governo federal, agora é que essas estratégias precisam ser mais intensamente mobilizadas. E a importância de compreender isso como um desafio coletivo. Quando um professor, e aqui eu volto para a questão da interseccionalidade, é muito fácil para mim, diretor da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, um homem branco, de classe média, com alguma notoriedade, virar e falar, não temos que ter medo, né? Vamos continuar discutindo gênero, educação ambiental, temos que continuar, não podemos ter medo. Mas, para mim, é relativamente fácil. Já sofri ameaças de morte, etc., eu tenho uma rede que me apoia, mas e a professora mulher negra numa escola periférica que está numa comunidade religiosa? Se ela for ameaçada, eu vou dizer para ela, não, continue discutindo. Quem vai garantir a segurança dela? Quem vai garantir a integridade física dela? Nós pedimos aos educadores que eduquem em direitos humanos, mas se esses educadores educarem em direitos humanos, quem vai garantir a segurança desses educadores? Quais são os canais de denúncia constituídos para se registrar a violação de direitos humanos de educadores? Percebam?
existe aqui uma contradição e a gente não pode individualizar isso. A gente tem que entender, quando um professor ele sofre uma ameaça e se autocensura, cada um de nós vai saber a realidade na qual está inserido e quais são as ameaças concretas que se colocam sobre os nossos corpos. Então, não estou aqui para julgar uma professora e um professor que deixa de falar sobre matemática por medo, mas eu estou aqui para dizer que esse é um problema nosso, coletivo. Quando um professor ele é intimidado e deixa de discutir matemática, não é só ele que está perdendo, somos todos nós. Você coloca um horizonte no qual isso pode ser feito de maneira impune, inclusive pessoas podem se eleger perseguindo educadores e educadoras. E quais são os desafios para enfrentar essa nova configuração da violência contra educadores que surge, ganha força, ganha corpo na década passada? Primeiro, uma dificuldade inicial de reconhecer a ameaça da extrema-direita. Gente, eu estou falando sobre isso desde 2015. As primeiras vezes que eu falei sobre isso, as pessoas gargalhavam. Fernando, isso é que você está falando... Por que você está perdendo o nosso tempo com isso, Fernando? Isso aí é obviamente inconstitucional. Se for aprovada, a Dilma veta, com certeza. E, 2018, não tem a menor chance desse louco ser eleito. Vejam, então a gente demorou a reconhecer muito a gravidade, a seriedade dessa ameaça da extrema-direita ao campo educacional. E aqui é importante entender que essa nova configuração, ela coloca um desafio para nós, para os sindicatos, para as associações científicas. Existe um saber jurídico constituído muito grande, muito consolidado, sobre como defender professores com relação a questões trabalhistas. Se você não tiver, alguém não te pagar suas férias, te demitissem de maneira arbitrária, nossa, existe um saber constituído muito consolidado, não é? E quando alguém te posta um vídeo seu numa rede social? E quando um vereador cita o seu nome numa audiência pública? E quando alguém da própria Secretaria de Educação usa sindicâncias para perseguir educadores que estão discutindo, criticando a reforma do ensino médio? Está acontecendo agora lá no Rio de Janeiro. Um professor foi chamado para uma oitiva de uma sindicância e disseram que tinha um vídeo gravado desse professor da rede estadual criticando a reforma do ensino médio, e que ele estava respondendo uma sindicância por isso. Esse professor era um professor sindicalizado, então ele mobilizou o próprio observatório para ir em sua defesa. Mas imagina um professor que talvez não seja tão articulado, e é chamado para uma oitiva para explicar, porque tem um vídeo dele criticando a reforma do ensino médio. Será que da próxima vez que ele for falar sobre isso, ele não vai pensar duas vezes? Será que ele não vai ficar com medo? Esse é um ponto importante. E aqui, eu cometi, gente, eu estou falando sobre isso já há 9 anos. Eu mesmo cometi esse erro milhares de vezes. Eu sou da área do ensino de História. Então, no início eu falava, não, os professores mais perseguidos são os de História, de Sociologia, e vinha um professor de Matemática. Não, eu trabalho com pedagogia crítica. Eu sou de literatura, eu trabalho com literatura africana. Então, qualquer professor que trabalhe com uma pedagogia crítica é alvo. E eu pensava, não, isso é mais no interior. E eu comecei em debates mais nas capitais, nos interiores, e é um fenômeno capilarizado. Eu falei, acho que faltaram 4 estados do país para eu falar, o resto falei em todos, interior, capital, etc. Não participei de um debate que um professor não tenha me narrado um caso de perseguição. Quando a gente parar aqui e for conversar, eu tenho certeza que vocês vão narrar vários casos que vocês viveram, que conhecidos viveram, mas não existe uma pesquisa realizada em âmbito nacional para que a gente tenha a dimensão real desse fenômeno. Não existe, nós não sabemos quantos professores foram perseguidos, como é que é a distribuição disso no território, qual o perfil dos professores mais perseguidos. Então, a ausência de uma pesquisa que elabore uma imagem ampla do fenômeno no Brasil e mapeie sua distribuição pelo território nacional ainda não foi realizada. E o foco, aí é um outro desafio, a gente tem participado de discussões sobre isso em âmbito internacional, eventos internacionais, e fora do Brasil se discute a liberdade de cátedra do ensino superior. Quando você vai num evento, e nós participamos de um recentemente, e você fala sobre educação básica, as pessoas ficam te olhando, mas educação básica? Mas liberdade de cátedra não é no ensino superior?
Então, existe uma dificuldade na bibliografia em âmbito internacional, que é de reconhecer, porque nós temos uma vantagem. Aqui no Brasil, o princípio constitucional é o princípio da liberdade de ensinar. E a liberdade de ensinar, ela está no ensino superior e na educação básica. E isso, para nós, é uma vantagem. Mas, quando você vai buscar pesquisas sobre liberdade de cátedra, quase todas são sobre o ensino superior. Eu, então, discutir aqui algumas coisas com vocês e pensar estratégias e fazer um convite aqui incisivo, digamos assim. Quase botei um QR Code e falei, só vou começar a falar quando todo mundo lê o QR Code e começar a responder a pesquisa. Bom, o Observatório, ao longo desses anos todos, 2015, 2016 e seguintes, bom, governo Temer, né, golpe, governo Temer, governo Bolsonaro. Então, não existia a menor chance de uma interlocução com o governo federal para demandar algum tipo de resposta política, em termos de política pública, para essa situação de violência. Pelo contrário, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos usou o Disque 100 para perseguir professores. O Disque 100 é o disque que você disca 100 e você vai relatar violações de direitos humanos. Dentro da taxonomia do Disque 100, durante o governo Bolsonaro, existia a ideologia de gênero como uma chave para registro de casos de violação e autoridade parental. Então, o Disque 100 foi usado durante o governo Bolsonaro para perseguir professores. Recebeu ligações sobre ideologia de gênero, registrou, a gente teve acesso a esses registros, e encaminhou as denúncias. Isso é de uma gravidade bastante grande, não é? Bom, mas aí começa Lula eleito, e aí falamos, bom, vamos então fazer uma incidência política para ver se agora a gente consegue alguma forma de reparação por toda a violência e elaboração de políticas públicas. A própria CECADI tinha sido desmontada, ela foi recriada, e nós fomos então conversar na CECADI e falamos, olha, a situação é essa, a gente precisa de uma iniciativa para lidar com a violência contra educadores, e, para nossa surpresa, o MEC disse, ok, se tiver alguma universidade federal disposta a criar, porque foi criado no início do governo Lula, lá no início, um Observatório Nacional da Violência contra Jornalistas. E aí a gente foi no MEC e falou, bom, os jornalistas certamente merecem muito, porque eles também foram uma categoria profissional brutalmente perseguida. Mas e os educadores? Aí, quando a gente fez essa pergunta na CECADI, a CECADI respondeu, a gente não tem como criar isso dentro do MEC, mas se tiver uma universidade federal disposta a criar isso, a gente pode fazer uma parceria. Então, foi feita essa parceria, um termo de execução descentralizada entre a Universidade Federal Fluminense e o Ministério da Educação para a criação do observatório. Eu vou dizer um pouco quais são as ações do observatório, uma delas em especial vai ser o meu destaque hoje, mas além da parceria com o observatório, a gente foi no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e falou, bom, o Disque 100 foi usado para perseguir professores, né? Qual é o tipo de reparação que o atual Ministério vai fazer? E a UF, o Observatório, fez um acordo de cooperação técnica com o MDHC para a elaboração de um documento técnico para criar, agora, dentro do Disque 100, um canal de denúncias específicos para violação de direitos humanos de educadores e educadoras. Isso é muito legal, isso é literalmente elaboração de política pública, e quem vai decidir o que está nesse encaminhamento somos nós. Então, as ações do observatório, o observatório, como sempre que alguém perseguiu professores e buscou o coletivo do qual faço parte, Professores contra Escola Sem Partido, nossa resposta era sempre a mesma, procure o seu sindicato, porque quem tem infraestrutura para defender os professores são os sindicatos. Agora, o que o observatório, então, vai fazer? Ele vai se constituir como mais um ator para articular várias entidades, para pensar a defesa de educadores e tentar ser um ator na elaboração desse acervo de estratégias de luta, mas reconhecendo que os sindicatos são a entidade que vai defender os professores. Mas a gente precisa construir, os sindicatos somos nós, né? Então a gente precisa construir com os sindicatos como fazer essa defesa. Então, o Observatório Nacional da Violência contra Educadores tem um conselho consultivo, criou um conselho consultivo, nós chamamos todos os sindicatos nacionais. Então, Andes faz parte do conselho
Consultivo do Observatório, Sinasef, CNTE, chamamos CONTE, FASUBRA, chamamos as associações científicas, a AMPED faz parte do Conselho Consultivo do Observatório, a AMPU faz parte, já respiramos aliviados, a ABE, Associação Brasileira de Ensino de História, da qual eu faço parte da diretoria, também faz parte, e chamamos entidades da sociedade civil, Ação Educativa, Campanha Nacional pelo Direito à Educação, todo mundo faz parte do Conselho Consultivo do Observatório. E aí nós juntos vamos criar essas estratégias. Então, nós aqui vamos criar juntos. O Observatório usou como referência uma pesquisa realizada pela professora Pamela Passos, do IFRJ, que fez uma primeira série de entrevistas com professores perseguidos e perguntou para eles qual é a maior demanda que vocês têm. E a resposta dos professores foi, a primeira, acolhimento jurídico, não surpreende ninguém, mas agora algo que me surpreendeu e talvez não devesse ter surpreendido tanto, foi acolhimento psicológico. A perseguição destrói a vida profissional e pessoal dessas pessoas. E eu vou contar exemplos para vocês agora. Talvez seja bom contar um agora, só para vocês terem ideia da dimensão do que a gente está lidando. Primeiro caso que chegou ao observatório. Um professor de Ciências Sociais da rede estadual do Rio de Janeiro, trabalhava em duas escolas. Uma delas era a escola de matrícula e a outra era a GLP, onde ele cumpre uma carga complementar. Na escola GLP, ele estava dando uma aula, quando ele ouviu, atrás dele, alunos imitando macacos. E ele ficou muito chocado e viu que era com ele. Os alunos estavam sendo racistas com ele. Ele ficou muito mexido, saiu, foi conversar com a coordenação voltou com ele para a sala, e a coordenadora falou o seguinte para os estudantes. Primeira coisa que saiu da boca dela. Na minha época, a gente não fazia isso na frente do professor. Essa diretora não deixou que, segundo o relato dele, não deixou que ele tivesse acesso ao caderno de ocorrências, conversou com os alunos que fizeram e eles falaram, é uma brincadeira de TikTok. Ela falou, então não vou nem adverti-los, é só uma brincadeira de TikTok, eles nunca tinham feito nada assim antes. E é esse professor, obviamente, que sofreu essa violência. E a característica da perseguição, isso é interessante para a gente pensar a relação entre perseguição, violência e educação democrática. Imagina, se essa diretora tivesse... óbvio, a punição sempre é um ponto importante, advertir, abrir uma sindicância, alguma coisa, 10 minutos, já estou acabando. Mas se ela tivesse feito uma atividade com educação antirracista nessa escola, talvez esse professor, os próprios alunos, sentissem ali que eles cometeram um erro, foram violentos com o professor e aquilo se tornasse uma oportunidade pedagógica para discutir o racismo estrutural que atravessa a nossa sociedade. Mas não se fez nada, não se deixou nem o professor registrar direito o que ocorreu. Ele teve que pedir uma licença médica, porque ele sofreu uma violência brutal e não foi reconhecido. Uma das características da violência, gente, é que ela isola a pessoa que sofreu a violência. Você sofreu uma violência brutal. Ninguém na comunidade na qual você está inserido identifica e te dá um apoio e fica parecendo que você está louco. Você começa a duvidar da realidade. Como assim? Acontece isso comigo e a escola não faz nada? Será que sou eu? Então, ele tira uma licença médica, quando ele volta dessa licença, era GLP, um vínculo mais frágil, a escola corta ele de lá. Ele perde a GLP. Mas nisso ele já abriu uma sindicância, a sindicância segue ele para a escola de matrícula dele. Quando ele chega na escola de matrícula dele, já abalado, começam a provocar ele na escola, é o professor que acha que tudo é racismo. E os estudantes veem isso, começam a ser agressivos com ele, a direção não dá apoio, um belo dia ele tem um desentendimento com o estudante, aí aparece pichado na escola toda, em lugares bem públicos, o nome dele, professor X, viado. A escola também demora para dar uma resposta efetiva, ele pede uma licença médica, essa licença médica é mal registrada e ele tem o salário dele cortado. Nessa altura, esse professor ele literalmente teve que viver durante alguns meses na rua. Vocês estão entendendo a gravidade do que a gente está falando aqui? E assim, esse não é o único caso.
não é o único caso. A vida psicológica e profissional desse professor foi devastada. Então, por isso, o Observatório tem uma equipe de pesquisadores que fazem parte do Observatório e tem uma equipe jurídica e psicológica, de psicólogos. E eles estão elaborando um protocolo de acolhimento jurídico-psicológico para que a gente depois consiga aplicá-lo conjuntamente com os sindicatos, com as associações científicas, com quem mais quiser fazer parte disso. Além disso, como eu já falei, a gente está no processo de elaboração de um documento técnico para subsidiar o Ministério dos Direitos Humanos a criar, dentro do Disque 100, tem várias categorias vulneráveis. O educadores e educadoras vai ser uma nova categoria e vai ter, quando um professor ligar para denunciar que sofreu uma violência, como essa denúncia vai ser encaminhada, nós vamos decidir. Eu não sei, isso me anima, assim, é um tema preocupante, mas assim, a gente tem a oportunidade de criar políticas públicas para lidar com isso. E uma outra ação é uma pesquisa dividida em 2 etapas. Primeiro é um survey, vocês já estão imaginando o que eu vou pedir para vocês, né? A gente começou literalmente esta semana a aplicar um survey nacional sobre a violência, para mapear o fenômeno da perseguição no Brasil. Uma pesquisa que demorou 3 anos para ser desenvolvida, 3 anos, porque tem uma questão ética. A pesquisa começou a ser desenvolvida dentro da Associação Brasileira de Ensino de História, numa parceria com o NED, o Núcleo de Estudos em Educação Democrática. Como é que você vira para um professor e fala, me conta o seu caso de perseguição, valeu aí pela narrativa, boa sorte aí com o seu problema. Então, desde o início, a gente tinha um problema. Como pedir para que esses professores falem conosco sem dar nenhum retorno? Então, a gente falou, precisamos criar alguma forma de acolhimento. E outra, como é que a gente faz a segurança dessa base de dados? Imagina se um grupo reacionário consegue invadir um banco de dados de professores perseguidos narrando as suas histórias. Então, a gente precisava de dinheiro para fazer um site seguro. Então, a primeira etapa vai ser esse survey, que começou literalmente segunda. É a primeira vez que estou falando sobre isso em público. E vai até início de agosto, a gente vai ver ainda o número de a quantidade de respostas. E aí, gente, é um mundo de pesquisa quantitativa que eu mesmo não conhecia. A gente contratou um curso do SEBRAP para aprender a fazer pesquisa quantitativa e usamos uma base secundária de dados, RAIS, para saber quantos professores, quantos educadores, profissionais trabalhando em instituições educativas, no ensino superior de educação básica pública e privadas, existem no Brasil por estado. E a gente fez uma amostra. E a gente tem vários cenários. Para a gente conseguir que a pesquisa tenha alguma validade, a gente precisa de ter 350 respostas espalhadas pelo país de uma certa configuração. E para chegar no último cenário, que é o que a gente vai ter a capacidade de generalização por grandes regiões, a gente precisa de 3.500 respostas. Então, vocês já estão imaginando o que eu quero com vocês, né? Não sei se vocês viram no início o logo, né? A designer gráfica estava mostrando para a gente o logo, a gente estava meio assim, né? Não gostamos, um olho. Aí, quando ela mostrou isso aqui, porque eu tirei, na verdade, o olho do Paulo Freire. A gente falou, então tá ótimo, tá lindo, o logo é esse. Fica uma dica para os designers gráficos. Se você quiser convencer educadores, faz uma coisa com o Paulo Freire, que vai todo mundo achar lindo, é ótimo, o olho do observatório é o olho do Paulo Freire, então agora está certíssimo. Esse é o site do observatório, onv.uf.com, ONV, Observatório Nacional da Violência contra Educadores, onveUFF.com. Então, esse é o site, se vocês olharem bem grande ali, tem vários cardzinhos. Esse é o Defenda a Ciência Brasileira, responda a nossa pesquisa sobre violência contra educadores no Brasil. Se você clicar nessa imagem ou ali em cima, você vai ser direcionado direto para o questionário. Então, meu pedido não é só que vocês respondam, é que vocês respondam e compartilhem loucamente. Tem mensagem de WhatsApp, tem card, a gente mandou para todos os sindicatos nacionais, para as associações. Vai chegar um momento que eu vou mandar, cadê a diretora? Vou mandar aqui para a faculdade, vou pedir para compartilhar com todos os estudantes, programa de pós-graduação. Minha vida nos próximos meses vai ser correr atrás de respostas de questionário. Então, participem, compartilhem com todo mundo que vocês possam imaginar, até porque, por exemplo, se a gente tiver muitas respostas em Juiz de Fora,
Depois a gente vai ter, inclusive, a capacidade de generalização dentro de um município. Então, dependendo do número de respostas, a gente vai ter um poder maior de generalização sobre aquela realidade específica. Então, se a gente tiver muitas respostas só em um município, depois a gente pode falar sobre a situação específica, por exemplo, desse município. Tudo depende do número de respostas. Então, participe da pesquisa. O link enorme, onviuf.com, compartilhe, passe para os seus amigos, atividade de greve, por que não? Se quiser, eu estou assim, totalmente vendido. Fernando, a gente quer fazer uma live. Pô, me chama, eu venho de carro, faço o que for. Gente, de novo, esta não é uma pesquisa, ela é obviamente uma pesquisa com uma importância acadêmica, com certeza. Mas a minha preocupação nesse momento não é acadêmica e política. O MEC está pagando para a gente fazer essa pesquisa, e essa pesquisa vai gerar um banco de dados que vai nos ajudar a demandar políticas públicas para defender educadores. Então, agradeço muito a paciência de vocês e me coloco à disposição para o debate. Obrigado. Bom, obrigada, professor, pelas colocações. Acho que depois a gente tem muitos casos para compartilhar, e, infelizmente, né, desses casos. E vou passar, então, aqui a palavra para o professor André. Bom dia. Em primeiro lugar, eu queria, talvez, sinalizar que ainda acho que a gente consegue visualizar algumas cadeiras vazias com mochilas, talvez a gente podia ajudar para que as pessoas que estão sentadas no chão, e talvez sejam por opção, pessoas jovens que estejam sentadas no chão, mas talvez, se quiserem sentar, talvez a gente consiga aí dar uma organizada no espaço. Bom, eu queria iniciar a minha exposição saudando o professor Fernando, dizendo da alegria de dividir essa mesa. Já estivemos em uma banca juntos, já assisti à exposição do professor aqui em Juiz de Fora e fora da cidade, em vários momentos, já tivemos numa banca, enfim, agora é uma honra para mim dividir a mesa com você. Eu quero também agradecer à comissão organizadora que me convidou para compor essa mesa, e sinto que essa participação ela não se trata de uma participação individual, me sinto aqui, de alguma forma, representando, né, o corpo docente da Faculdade de Educação. Então, assumo toda a responsabilidade por aquilo que vou dizer, mas compartilho, sobretudo, aquilo que diz respeito aos acertos, potenciais acertos dessa fala. O terceiro aspecto que eu gostaria de registrar, então, também o simbolismo dessa sala, da Sala Paulo Freire. E eu queria contar, antes de entrar efetivamente no tema, registrar dois fatos. Em 2017, essa sala foi um espaço de uma plenária final da Semana da Educação, em que aprovamos uma carta que indicava uma carta-protesto que indicava a nomeação dessa sala como Sala Paulo Freire. Até então, ela tinha um nome muito estranho que decorria lá da fundação da faculdade, dos acordos MEC-USAID, que interferiram na construção e na concepção não só arquitetônica, mas também política. Era chamada Sala de Demonstração, e, dado ao movimento da extrema-direita no Brasil, que tentava retirar o título de Paulo Freire de patrono da educação, numa ação reativa, nós, então, aprovamos uma manifestação e transformamos essa sala na Sala Paulo Freire, e ali, na entrada, tem uma placa que registramos no dia da inauguração, né, numa sessão bastante bacana, intensa, né, e essa placa é um trecho da carta que diz o seguinte: homenagem da Faculdade de Educação a Paulo Freire, patrono da educação brasileira.
não nos nutrimos do medo e de agressividade difundidos pelas forças fascistas em nosso país. Ao invés de nos intimidar e silenciar nossas utopias, essa tentativa de retirada do título de patrono de educação de Paulo Freire fez crescer imperiosa e necessidade de defendermos seu legado como forma de resistência. Nosso alimento é a liberdade, a esperança, a autonomia, tão caras ao legado de Paulo Freire. Defender seu legado para nós significa, entre outras coisas, não me esquecê-lo. Um outro evento importante nessa sala aconteceu em 2018, há 20 dias antes da eleição daquele ano. Foi uma atividade proposta pelo Núcleo de Trabalho e Educação, da qual eu era coordenador, de repetirmos um debate que já havíamos feito, de avaliação dos programas de governo em disputa para o segundo turno. Era 2 candidaturas, a candidatura Haddad, a candidatura Bolsonaro, e tínhamos receios das consequências daquele evento e nos cercamos de cuidado. Do lado de fora, tínhamos 6 companheiros dispostos a fazer um enfrentamento físico, se necessário fosse. A assessoria jurídica do nosso sindicato estava aposta, pronto para qualquer ação jurídica, né? E cabia a mim estar compondo a mesa para fazer essa ação, inclusive decidimos nesse dia que não teríamos mediação da mesa para não expor outra pessoa nessa tarefa e que eu ficaria sozinho aqui na mesa. E essa sala, nós tivemos cerca de 200 assinaturas na lista de presença e muitas pessoas confidenciaram que não assinaram com medo de assinar uma lista de um evento que analisava os programas de governo e, consequentemente, faria crítica, né? Então, essa sala pulsou uma energia da resistência e ali a gente já antevia, confirmava vários problemas que nós já estávamos vivendo, né, e que se confirmaram nos anos seguintes, né, o que ratifica a importância desse trabalho que o professor Fernando está coordenando agora em relação ao observatório. Quero parabenizá-lo por isso e dizer da importância de participarmos dessa pesquisa e divulgarmos as suas ações, né, não só para que mais pessoas conheçam, mas que também participem dessa pesquisa. Bom, entrando especificamente no tema, eu quero aqui, inicialmente, apresentar o plano geral da minha exposição. Eu quero iniciar caracterizando o neofascismo, vou depois explicar por quê, e o microfascismo. Eu quero apresentar algumas evidências da sua manifestação e a sua relação com o neoliberalismo, indicar a situação do ensino médio, como é que a gente faz essa relação entre os microfascismos e o ensino médio, e, por fim, tratar da questão da resistência, tudo isso em menos de 40 minutos, que eu já gastei parte do meu tempo aqui. Bom, eu quero, inicialmente, então, apresentar o meu ponto de partida, a minha tese, que é a seguinte. A relação entre neofascismo e microfascismo, com a contrarreforma do ensino médio, não é direta. A contrarreforma do ensino médio não vem sendo propostas por neofascistas e nem tem sido implementadas organicamente por eles, mas sim por neoliberais que se beneficiam das práticas microfascistas para legitimar a sociabilidade neoliberal que projeta uma sociedade em que não há espaço para todas as pessoas. Bom, tratar do neofascismo exige reconhecermos como pressuposto que temos uma força social em movimento que identifica essa doutrina como uma fonte de referência para organizar uma concepção de mundo e ordenar as formas de ação. Ainda que essa organização seja difusa, complexa, incompleta. Optar por falar em neofascismo significa compreender se tratar de uma atualização expressa pelo movimento da extrema-direita na atualidade, que ultrapassa o fascismo clássico.
porque incorpora novos elementos, mas mantém com eles certa ligação. Aponta o neofascismo, portanto, como um termo analítico, que permite que possamos adentrar um campo de forças da barbárie, em que se constitui fundamentalmente por aquilo que Adorno chama de personalidade autoritária, mas que também expressa formas de afeto, na forma expressa pelo ódio, modos de vida, formas coletivas de ser, demarcadas pelo caráter antidemocrático. Com Pachucanes, um autor russo da primeira metade do século, numa obra intitulada Fascismo, concebo o neofascismo e o fascismo clássico como a expressão da violência e das contradições de uma sociabilidade vinculada ao modo de produção capitalista da existência humana, e um modo de produção que compreende tanto os aspectos materiais quanto os aspectos simbólicos. E essa expressão ela ocorre, sobretudo, em contextos de crise. Com o referido autor, Pachucanes, o neofascismo e seu desdobramento na forma micro estão vinculadas a uma expressão da crise civilizatória, que tem, na pequena burguesia ressentida e nas camadas médias assalariadas, o seu esteio social. Eu peço licença para conceituar aqui o conceito de crise, já que eu menciono que o neofascismo, os microfascismos, eles emergem no contexto de crise. E aciono para isso um autor chamado Antônio Gramsci. Gramsci qualifica a crise como a capacidade, um contexto em que o velho não sobrevive, mas o novo não se afirma. E, nesse impasse, Gramsci vai informar que há a emersão de formas sociais mórbidas. Então, eu quero aqui qualificar o neofascismo, o fascismo clássico, o neofascismo e as suas derivações no espaço microfascismo, como formas mórbidas. O desafio, portanto, está captarmos, na particularidade do neofascismo, a sua penetração molecular, considerando esse contexto de crise, na minha avaliação. Eu também gostaria de partir e balizar a minha intervenção a partir de um texto de Umberto Eco. Esse texto está publicado na forma de um livro, mas é facilmente acessado na internet. O título desse livro é O Fascismo Eterno. Né? Trata-se de uma conferência que Umberto Eco foi convidado a fazer em 1995, celebrando 50 anos de libertação da Europa de regimes totalitários, e o contexto desse evento foi marcado por um atentado em Oklahoma, né, de um grupo de extrema-direita, e, a partir desse grande atentado, os Estados Unidos começa, temos milícias fortemente armadas no nosso país, grupos radicais de extrema-direita, e aí a fala de Umberto Eco se deu dentro desse contexto. E, nessa palestra, então, Umberto Eco demonstrou que ele viveu, ele é italiano, viveu como criança numa Itália fascista e muito pequeno, mas começa a compreender o que estava vivendo, né? Ele vai identificar que o fascismo clássico, né, morria no tempo histórico, mas deixava uma herança, deixava uma força pulsante, o que ele chamou de fascismo eterno, provocativamente, não para dizer da eternidade do fascismo, mas da sua vitalidade ao longo do tempo. Né? E, nessa linha, Umberto Eco diz o seguinte, abre aspas, o termo fascismo adapta-se a tudo porque é possível eliminar de um ou mais aspectos, e ele continuará sempre a ser reconhecido como fascismo.
Ou seja, o fascismo tem uma mabialidade, ele é maleável, né? Ele tem uma plasticidade significativa, o que nos exige uma atenção permanente para captar a sua dimensão. Vou me valer agora de Roberto Paxton, e esse livro está disponível aqui, fazendo a propaganda para vós, não estou ganhando nada com isso, mas esse livro também é localizado na internet, tem lá, alguém colocou esse PDF, chamado Anatomia do Fascismo, né? É possível verificar que essa doutrina, também Paxton afirma a vitalidade dessa doutrina, dado a sua ambiguidade e sua plasticidade. Então, o fascismo clássico ele nasceu articulado a uma construção política de massas, mas não perdeu essa característica, segundo Paxton, né? E, dentro disso, né, Paxton vai qualificar o fascismo da seguinte maneira: uma forma de comportamento político marcada por uma preocupação obsessiva com a decadência e humilhação da comunidade, vista como vítima, e por cultos compensatórios da unidade, da energia e da pureza, nas quais um partido de base popular, formado por militantes nacionalistas engajados, operando em cooperação desconfortável, mas eficaz com as elites tradicionais, repudia as liberdades democráticas e passa a perseguir objetivos de limpeza ética, expansão externa por meio de uma violência redentora e sem estar submetido a restrições éticas ou legais de qualquer natureza. Então, eu quero aqui destacar, né, a falta de pudor dos fascistas e neofascistas e sua capacidade de associação a grupos dirigentes de uma sociedade. O autor ainda afirma que é possível, que é mais fácil compreender o comportamento da personalidade fascista, não por elementos teóricos, mas pela sua ação prática. E aí ele apresenta vários elementos, eu destaquei 4 deles aqui. A percepção de uma existência de uma suposta situação social de degradação da tradição, cuja resposta é o resgate de soluções conservadoras e reacionárias. E, por reacionárias, é importante dizer que é uma idealização de algo que não existe como se tivesse existido. Então, voltar a algo, instituir algo do passado, um passado que nunca existiu, como elemento do presente. A crença de que o próprio grupo, e aí o grupo neofascista, ou fascista, de extrema-direita, é vítima, né? E que, portanto, ele tem inimigos. Se ele tem inimigos, ele tem que ter uma ação combativa permanente. Um outro elemento é a necessidade do convencimento, e, por isso, Fernando nos destaca que a preocupação lá do Najib não é debater, né, puramente retórico, é simplesmente apresentar um ponto de vista, massificar esse ponto de vista de tal maneira que ele se confirme como elemento vital. E, por fim, né, o suposto direito desse grupo social dominar os demais, em nome da tradição. E aí os slogans são muito recorrentes. Por exemplo, Deus, Pátria e Família. Humberto Eco também lista características. Humberto Eco lista 14 características, eu destaquei algumas delas aqui, eu não vou trabalhar todas por uma questão de tempo, mas somente enunciá-las, a ideia de um culto à tradição, e aí o slogan que eu acabo de mencionar ele é fundamental, a valorização extremada da ação em detrimento da reflexão. E aí vocês notem a conexão com os aspectos que o Fernando nos apresentou. Um outro elemento é que as diferentes formas de expressão das humanidades, né, incluindo a questão do dissenso, é considerado uma traição às tradições, o que justificaria a eliminação. Bom, nesse sentido, é possível falar que o neofascismo, né, e as suas expressões microfísicas, ela é uma doutrina e uma ação política racista, machista, xenófoba, LGBTQI-fóbica, por definição e por essência, né? Ela também é a expressão, e esse é um elemento importante, da frustração individual.
incluindo sexual, que encontra nessas singularidades uma ideia de coletividade. Então, os frustrados e ressentidos se juntam, né? E aí, não é à toa, e eles se sentem humilhados, e essa humilhação se converte em força vital para a ação política. Sobretudo, sentem a ameaça à masculinidade patriarcal e à família tradicional, e dizem que, ao desestabilizar, então, a masculinidade patriarcal e a família tradicional, é o enfraquecimento da sua força. O que significa, então, a adoção de padrões heteronormativos, né, que precisam, e, sobretudo, o que faz aumentar a ideia de pânico, de ansiedade, o que lhes coloca em rota de violência, né? Bom, eu avalio que o pânico em torno do kit gay e da mamadeira de piroca, né, e o culto às armas, que são consideradas um instrumento fálico pela antropologia, entre os neofascistas, deriva dessa frustração, né, produzindo, né, as masculinidades tóxicas, né. Bom, teriam vários outros aqui elementos que caracterizariam, né, esse quadro de oferecido por Humberto Eco, mas eu vou dar aqui um salto para fazer a afirmação de duas observações a partir desses pontos aqui até agora levantados, né. O neofascismo, que é o que nós estamos vivendo, assim como o fascismo clássico, se expressa, então, através da personalidade autoritária. A conduta dos neofascistas possibilita, então, estabelecer a política do nós contra eles e elas. Ou seja, todas as pessoas diferentes, em suas múltiplas dimensões, se tornam pessoas inimigas. E eu tenho a certeza de que nessa sala é ocupado por pessoas que são consideradas inimigas do neofascista. Ou seja, não sobraria uma pessoa aqui. Se eles estivessem ali na porta, não sairíamos ilesas e ilesos, né? Também uma segunda observação é que, para ganhar força, como revela esse autor russo que eu havia mencionado, Pachucanes, o neofascismo envolve uma força social com organização e disciplina política, né, que os leva a estar disposto a tudo e operam em cadeia, de forma organizada. E, quando a gente analisa as redes sociais, a gente vê isso facilmente. E uma terceira observação: liberdade para o neofascismo não significa libertação, e, então, nenhum tipo de conexão com a emancipação humana. Bom, eu quero... Quanto tempo? Tá. É importante, eu gostaria aqui de fazer uma demarcação, sob o ponto de vista também teórico, que eu sou filiado a um campo epistemológico que entende o poder não como coisa, mas sim como relação. Como relação. Então, eu estou fazendo esse destaque para entender que essa relação de poder, né, envolve, pelo menos, né, dois campos de força, duas singularidades ou várias coletividades, né? E o foco dos neofascistas é a atuação do processo de subalternização do outro. E essa subalternização, se ela não é feita pelo convencimento, é feita pela força. Então, para os fascistas, a relação de poder ela não vai pelo elemento argumentativo, da capacidade da reflexão, e sim da intimidação, e toda a exposição do Fernando me ajuda a confirmar esse elemento. Bom, eu queria agora, feito essa caracterização mais ampla, trazer algumas evidências do neofascismo na sociedade brasileira. E, como eu sabia que ia gastar muito tempo e que ia, mesmo com o roteiro escrito e tentando segurar na mão, não iria dar conta de controlar bem o tempo, eu acho que acertei em escolher as expressões do neofascismo a partir de algumas frases. Eu vou ler essas frases, não vou revelar a autoria, né? E, se vocês tiverem alguma dificuldade, depois eu posso ajudá-los. Vamos a elas. Eu vou abrir a primeira aspa e vou ler, só vou fechar a última. Tá? Conosco não haverá essa politicagem de direitos humanos. Essa bandidada vai morrer.
A violência só cresce no Brasil porque é uma política equivocada de direitos humanos. Vamos unir o Brasil pela vontade de nos afastarmos de vez do socialismo, do comunismo, nos vermos livres desse fantasma de que acontece na Venezuela. Jamais iria estuprar você porque você não merece. Nós não podemos escancarar as portas do Brasil para tudo quanto é tipo de gente. Isso vai virar a casa da mãe Joana. Nós somos um país cristão, Deus acima de tudo. Essa história de Estado laico, não. É Estado cristão e as minorias que se curvem. Um povo armado é um povo livre. A família está definida na Bíblia, mas está também na Constituição. Não podemos mudar a nossa sociedade. Somos isso que está aqui, um homem, uma mulher e seus filhos. E é isso que nós queremos. Não podemos deixar que mudem isso em nosso Brasil. Entregue sua arma, os vagabundos agradecem. O filho começa a ficar assim, meio gayzinho. Leva um couro, ele muda o comportamento dele. Não empregaria mulheres com o mesmo salário. Tem muita mulher que é competente. Mas o grande erro foi torturar e não matar. Fui num quilombo. O afrodescendente mais leve pesava 7 arrobas. Nem para procriar ele serve mais. Bandido bom é bandido morto. O trabalhador terá que escolher entre mais direitos ou menos emprego, ou menos direito e mais emprego. Muitas mulheres perderam o emprego pelo excesso de direitos. Fecha aspas. Eu li 16. Eu tinha selecionado 32 frases, né, mas resolvi pegar essas 16 e lê-la em ritmo corrente, porque certamente, né, eu fiz aqui uma brincadeira, vocês certamente identificam a autora, essa autoria é de um sujeito, de uma singularidade, mas que expressa a coletividade neofascista. E a ideia de ler em sequência e quase sem intervalo foi justamente para provocar a reação de vocês no sentido de ver isso em bloco. Bom, recuperando, né, um ponto que eu havia comentado, que o neofascismo ela emerge a partir de contextos de crise, né? Eu quero aqui, então, afirmar que o sujeito que proferiu essas frases e toda a força política social que ele representa, força neofascista, ela é extremamente funcional ao neoliberalismo. Extremamente funcional. E é necessário, então, mobilizar essa força. Ela é funcional porque ela combate as formas coletivas de resistência, né? E aí vem os problemas. Nós vivemos ainda num país com alta taxa de desemprego, ainda que isso tenha recuado, né? Os empregos que conseguimos criar nos últimos anos são empregos de baixa qualidade, segundo Márcio Postman. Cada vez mais a população juvenil e jovem, né, tem sido empurradas para a terceirização, para a pejotização, para MEIs, né, demonstrando, então, o critério precarizante do empreendedorismo, né? E, dentro desse contexto, o que é que significa? A escola, a educação, vai perdendo a sua capacidade de realizar a chamada promessa integradora, da qual Pablo Gentili havia descrito lá em 1995. No máximo, a escola precisa reproduzir a promessa da empregabilidade. Sendo assim, é fundamental incentivar o desenvolvimento das personalidades autoritárias. Por quê? Nesse terreno da aridez, nesse terreno do individualismo como valor moral radical, nessa afirmação de que o outro é meu inimigo, é minha inimiga, e, portanto, eu preciso exterminá-la ou exterminá-lo, né? É fundamental que as pessoas, então, estejam dispostas a tudo. E aí é que entra a relação entre neoliberalismo e neofascismo. Então, o neofascismo eu identifico como um braço operante do neoliberalismo numa sociedade em crise. Bom, e aí vem a questão do ensino médio, né? Sabemos que o ensino médio, e eu não vou entrar no conteúdo específico do ensino médio, mas trabalhar com seus elementos mais gerais,
e acho que na mesa de abertura já foram colocados elementos importantes para entender essa questão do ensino médio, mas, se for necessário, se houver tempo do debate, a gente volta, né? O novo ensino médio tem um caráter extremamente regressivo, né? E esse caráter regressivo visa desestabilizar a dimensão potencialmente democrática da escola pública, né? E, com isso, visa desmontar aquilo que construímos tardiamente, somente em 2009, consagrado em lei, ainda que tenhamos estudos que já apontavam nessa direção, da ideia de educação básica, né? Bom, e os seus efeitos de destruição de caráter regressivo são identificados pelos estudantes. E aí vou pedir licença, né, à professora Rafaela, que eu quero fazer esse registro, ela gentilmente cedeu alguns dados que foram desenvolvidos na disciplina Ensino de Sociologia 1, né, com os seus alunos e alunas, que entrevistaram, fizeram um exercício na disciplina e que produziram dados muito significativos, e é possível que tenha algumas autoras e autores dessa ação, coordenada pela professora Rafaela, que eu quero demonstrar, então, já a percepção dos alunos e alunas das escolas de ensino médio em Juiz de Fora. As mudanças, uma pergunta sobre as mudanças desse chamado novo ensino médio. 50, né, se essa mudança foi positiva, 59,6% discorda que ela tenha sido positiva. Foram perguntados também se esse chamado novo ensino médio projetaria a potencialidade de ingresso na educação superior. 58% discorda disso. Se o chamado novo ensino médio potencializaria para ingressar no mercado de trabalho. 59,5% discordam disso. Foram perguntados também sobre a importância das disciplinas que eu vou chamar aqui de clássicas, aquelas 13 disciplinas que foram esvaziadas para dar espaço a outras que, no conjunto geral, viram 26. Né? 13 é muita, precisamos reformar, e aí projetam 26 disciplinas. Né? Então, os alunos e alunas foram convidadas e convidados a se expressarem sobre essas disciplinas. Né? 69,4% reconhece a importância dessas disciplinas que foram destruídas e esvaziadas. Né? Estamos falando de sociologia, filosofia, matemática, língua portuguesa, educação física, artes e assim por diante. Sobre a importância dos itinerários formativos, projetos de vida e outras aberrações que veio dentro desse pacote. 26,7% acredita que elas são importantes e 48% indica que elas são totalmente desnecessárias. São insignificantes e não contribuem para o processo de formação. Né? Bom, aquilo que está nos textos, em teses, dissertações, artigos científicos, está sendo confirmado pela percepção das alunas e dos alunos. E aí é importante registrar que as escolas privadas destinadas às elites, elas não foram afetadas pela contrarreforma do ensino médio. Mas quero aqui fazer uma advertência. Por escolas das elites, eu quero aqui me referir, sobretudo, àquelas escolas cujas mensalidades giram em torno de R$20 mil. Elas existem no Brasil. As escolas da pequena burguesia e das camadas médias assalariadas mais elevadas foram afetadas ou pouco afetadas, porque souberam lidar e estabelecer barreiras. Então, sem nenhum pudor, dizer que, por exemplo, o Colégio dos Jesuítas pouco foi afetado por essa contrarreforma. O caráter regressivo se coloca na escola pública. Né? A pesquisa de TCC de mais orientanda, a israelita Thaís de Assis Rodrigues, sob minha orientação, revelou que isso aconteceu porque existia uma brecha legal na própria LDB, que, infelizmente, boa parte das escolas públicas não conseguiram ou não quiseram utilizar. Tem um parágrafo da LDB, a LDB já reformada pela Contra-Reforma, que estabelece o seguinte: ela autoriza que os sistemas de ensino podem optar pelos chamados itinerários formativos integrados, conectados às disciplinas clássicas, ou seja, significa dizer, não precisam fazer o que está sendo dito que precisa ser feito.
E aí a gente foi identificar, isso ficou muito evidente, porque eu tenho uma experiência de um projeto de extensão de assessoria sindical que tratou a questão do ensino médio, e num sindicato lá de Sergipe, trabalhamos nessa perspectiva. Era dito, as escolas podem criar sua matriz curricular, e quando chegaram lá matrizes curriculares aliadas a essa concepção, a Secretaria de Educação começou a perseguir as direções escolares, as coordenações pedagógicas, e estabelecer a matriz que tem que ser seguida é essa aqui, uma matriz altamente recuada, altamente complicada. Bom, e aí a gente foi, no TCC da Thaís, identificar como é que surgiu esse dispositivo, já que ele não estava no PL original que saiu do MEC, né? E aí, depois de rodar 600 emendas na Câmara e chegar no Senado com mais de 100 emendas, a gente foi identificar que foi uma emenda do relator, e, basicamente, esse relator era um cara que tinha uma vinculação com os empresários do ensino. Ele era dono de escola privada, e então um empresário do ensino, ex-diretor de sindicato patronal. Então, criaram um mecanismo intencional para preservar as escolas destinadas às elites, né? Bom, mas qual é a base, então, assim, dessas características da Contra-Reforma e qual a sua conexão para ir caminhando para o final com os microfascismos? Bom, a Contra-Reforma ela rompe, no plano legal, com a concepção de direito universal, educação básica e de uma formação comum. E, ao quebrar essa formação comum, até mesmo no plano legal, ela é fundamental para abrir campo para o florescimento e afirmação dessa personalidade autoritária nos termos de Adorno, né? Ela afirma a educação como um serviço que tem que se ajustar às demandas de mercado. E, quando a gente olha as matrizes curriculares, a gente vai ver exatamente isso. Só que os alunos e alunas já perceberam que não prepara para o mundo do trabalho. Além disso, né, essa Contra-Reforma ela institui a ideia da meritocracia, do individualismo, e que cada um tem que buscar o seu caminho. E que aquele que está ao seu lado, ou aquela que está ao seu lado, é potencialmente seu adversário, ou sua adversário, e que, portanto, sob a lógica neofascista, pode e precisa ser eliminado. Bom, com isso, nós identificamos que a Contra-Reforma do ensino médio ela tem a potencialidade para ampliar o território escolar como território de conflitos, para o florescimento extremado das personalidades autoritárias, a personalidade autoritária nos termos de Adorno, né? Bom, e sabemos que essa questão da violência, ela já, e o Fernando coloca, e o observatório traz isso, mas eu queria trazer alguns dados, que nós não combinamos isso, mas eu registrei esses dados, né? E é uma violência que já pulsa nas periferias das nossas cidades, já pulsa nos territórios da cidade, né? E que se manifestam dentro das escolas. As denúncias de casos envolvendo violência nas escolas subiram 50% em 2023, segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. 2023, no governo Lula. Confirma, então, o que o Fernando aqui nos apresentou e a importância da pesquisa, a importância da nossa participação e divulgação dessa pesquisa. Foram 9.530 denúncias, só violências no âmbito escolar. 9.530 denúncias, mais de 1.200 dizem respeito a casos em que professoras e professores foram vítimas. Foram identificadas violações em áreas como direitos civis, políticos sociais, discriminação, injúria racial e racismo, o direito à liberdade, à integridade física e psíquica e o direito à vida. Bom, apesar de tudo, desse quadro dramático, eu quero aqui afirmar para vocês que há espaço para avançarmos. Uma pesquisa realizada com a Fiocruz, em articulação com uma outra organização, sobre a percepção dos jovens e adolescentes sobre a ciência, tem um dado ali muito interessante. 41% dos adolescentes e jovens, acima de 15 até 24 anos, informaram que
foram indagados sobre fonte de confiabilidade para a informação. Eles identificaram, os respondentes, elas e eles, informaram que a fonte de informação mais confiável são as professoras e os professores. Mas a gente poderia pensar, 41% é pouco. Mas o segundo que vem logo após são os médicos, 39%. Então, nós temos um espaço e uma confiança para avançar nesse debate e permitirmos o não avanço da personalidade autoritária no espaço escolar, que é o substrato social do neofascismo e do microfascismo. Bom, sobre a resistência. Acredito que nós estamos aqui, todas as pessoas aqui nessa sala, estão comprometidas com que Rosa Luxemburgo, uma grande mulher da primeira metade do século XX, uma grande combatente, inclusive, do fascismo, né, contra o fascismo, descreveu um horizonte, né, que, particularmente, me move todos os dias, né. E sua formulação é que nós devemos atuar por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. E, por isso, nós precisamos resistir. E, para resistir, né, eu penso que a organização coletiva comprometida com a emancipação humana e a defesa de direitos é necessária. E, aí, então, fortalecimento de partidos, de coletivos, de organizações que possam se constituir, se afirmar como ponto de resistência à ofensiva neofascista. Mas é necessário também uma atuação no espaço micro da vida cotidiana. E esse espaço micro da vida cotidiana é exatamente nos colocarmos como sujeitos atuantes na desestabilização do desenvolvimento da personalidade autoritária. Se fizermos isso, estaremos trazendo uma grande contribuição para esse tempo que exige resistência. Então, trata-se de um trabalho no plano geral e no plano específico, que podemos e devemos fazer em conjunto e individualmente, né, sim, de forma singular, né, porque se trata de um desafio histórico, né, trata-se de uma tarefa urgente e necessária. Obrigado. Obrigada, professor André. Acho que é muito bom, né, uma mesa que nos incita a tantas provocações. São dois temas que estão na ordem do dia, né, a Escola Sem Partido e a reforma do ensino médio, pelo bem e pelo mal, né, estão na ordem do dia. E, por isso, eu não posso deixar de agradecer, né, a organização, professora Patrícia, professora Margarete, por terem trazido essa temática aqui para a nossa 6ª semana acadêmica. E dizer assim, o quanto que gera um grande estranhamento, talvez só porque eu tenho ainda muita fé na humanidade, mas eu ainda fico me sentindo tanto estranhada, o fato de nós, né, como professores, estarmos exercendo o nosso trabalho, e, como bem lembra Paulo Freire, que é essencialmente político, né, causar tanto incômodo na classe política, do que, por exemplo, e aí eu vou trazer o exemplo que de um caso de violência, que eu recebi uma denúncia há uns 2 meses atrás de um professor de Sociologia da Rede Federal do Rio de Janeiro, em que um grupo de WhatsApp de seus alunos estava circulando figurinhas nazifascistas e uma enquete para saber qual a melhor forma de assassinar o professor. Então, isso não causa estranhamento a essa classe política, mas o nosso trabalho, né, o nosso trabalho de cumprir um currículo, isso causa, né, porque desvendar as desigualdades, né, é muito mais complicado para eles do que efetivamente enfrentar esse nazifascismo dentro da sala de aula.
E aí eles criam, né, estratégias muito vorazes, né? Então, por exemplo, o senhor estava falando dos processos, né, que os professores estão sendo ameaçados. Foi ontem, eu não vou lembrar exatamente de qual estado, mas eu ouvi essa fala ontem aqui na Semana da Faced, de que acho que talvez no estado de São Paulo, que os professores estão sendo ameaçados, né, de serem processados e, caso sejam processados, eles não poderão tomar posse nos seus concursos públicos, né, para efetivos. E aí vão criando outras estratégias, né, de inibir a nossa atuação com a inteligência artificial, criando planos de aula, né, e também aí os materiais estruturados que falam o que você deve fazer a cada 5 minutos dentro de uma sala de aula. Então, é impressionante tudo isso. Bom, eu vou abrir aqui para um bloco de perguntas, mas eu gostaria já de deixar uma pergunta aqui para a mesa, né, e de pensar exatamente como resistir, né, porque o professor Pena estava aqui falando. Eu tenho uma rede de apoio, né, apesar de, infelizmente, todas as ameaças que, né, você já tem recebido, você ainda tem uma rede de apoio. Mas eu vejo, né, em particular, que os meus alunos, né, que estão aí se formando professores de sociologia, muito temerosos de saber como lidar com isso na prática, né, na sala de aula, né, no bairro periférico, enfim, como que lidar com isso, como resistir a essa pressão, como resistir, por exemplo, à ausência do termo, olhando aqui para o meu colega Anderson, né, de gênero e sexualidade nos currículos, né, sabendo que, por exemplo, a gente não precisa, embora seja importante estar lá, mas a gente, né, sendo bem formada, a gente sabe como trabalhar as inúmeras desigualdades e violências que estão previstas no currículo e trazendo essa temática. Mas como resistir também, André, você falando assim, né, dos gargalos aí da lei que permitem, por exemplo, a gente burlar a reforma. Quando você tem uma Secretaria de Estado que desenha o currículo e fica ali fiscalizando, né, o cumprimento daquele currículo naquele desenho. Então, são essas minhas perguntas e gostaria aqui de abrir inscrição. Então, Tarcísio e Anderson, eu vou pedir a vocês, por gentileza, que venham aqui na frente, porque a gente está gravando. Não me entrega aqui. Bom dia para todas as pessoas, agradecido pela mesa, pelo encontro. Eu sou aqui mestrando, doutorando e agora pós-doutorando dessa instituição, né, embora tenha ido para outros lugares. Assim como o professor André lembrou, essa sala aqui também tem um acontecimento histórico, né, que foi em 2014 uma performance que depois veio figurar numa dissertação de mestrado, que em 2017 foi atacada, né, nacionalmente. E aí eu queria que a gente pensasse assim, acho que duas questões que me parecem também importantes, porque foi trazido um lugar muito do sujeito que é atacado e o que ele pode fazer e reagir. Mas eu também senti naquele momento que tanto houve uma solidão nossa lá da orientação, que foi obrigada a defender novamente a defesa da dissertação, mas também a instituição que se sentiu também acuada, né? Então, a instituição não sabia o que fazer. Então, acho que esse caso também que você traz a respeito dessa diretora, que fala que é só uma questão de, né, uma brincadeira do TikTok, que pode também ser qualificado como uma violência ou uma negligência, mas também me parece ser uma falta de saber o que fazer, saber onde procurar, né? E a gente está falando aqui de uma instituição de nível superior, de pesquisa, que também não soube o que fazer, né? Que foi pega de surpresa naquele momento e que se sentiu violentada porque o nosso trabalho foi atacado, mas, sobretudo, este programa, este curso foi atacado também. Ou, de modo geral, a Universidade também Federal de Juiz de Fora, e que também não soube lidar, e que personalizou como fosse só um problema
ligado a uma pesquisa que trabalhava com performance na área de educação. E eu acho que um outro aspecto também que chegou aqui é das redes sociais, né? Então, quais são as políticas que a gente pode pensar e ações efetivas, assim, de brevíssimo, no sentido mais breve, para tentar coibir, conter essas ações, porque, assim como no caso que aconteceu aqui no programa, muitos casos, até naquele período mesmo, aconteceram através das redes sociais, né? Redes sociais virtuais, né? Que, enfim, isso aqui também é uma rede social, né? Mas as redes sociais virtuais e muito por conta de anonimato, né? E, em alguns casos, também sem nenhum anonimato também, porque aqui também aconteceu, né? O caso acontece com um colega, né, da própria instituição que se incomoda com a diversidade das pesquisas. Então, assim, o que a gente pode pensar também, acho que então desses dois aspectos, a instituição, o que a gente pode fazer enquanto instituição, né, não só apenas enquanto indivíduo, mas enquanto instituição, e o que pode, precisa e é urgente ser feito também em relação a esse ambiente da rede social virtual. Bom dia a todos e todas. Bom, a minha pergunta é para o Fernando, e caminha um pouco na linha que a Rafaela falou e do que o Tarcísio também falou. Assim. Ficar na linha das resistências também. Eu comungo com a Rafaela, eu sou professor de ensino de História aqui, e tenho um grupo de pesquisa chamado GESED, que é um grupo de pesquisa de gênero, sexualidade, educação e diversidade. E eu também comungo com a Rafaela que eu venho enfrentando, assim, né, eu dou aula para o estágio, 7º e 8º período, e eu percebo que nós estamos formando uma geração com medo. Meus alunos têm muito medo, sobretudo de romper com o currículo oficial. Eu venho propondo isso, venho chamando a atenção para eles, essa necessidade de a gente inventar novos temas, trazer novos sujeitos, e o medo habita a sala de aula. E o medo, para mim, ele tem uma questão, um efeito muito nefasto, que é eu viver algo que eu suponho, eu não dou chance nem da coisa acontecer, né, de tão forte que é isso. Né? Ao mesmo tempo, eu venho indo nas escolas, tanto para assistir às aulas dos estágios, também acionado pelos professores e alunos por conta da ação do GESED, de gênero e sexualidade. E aí, na escola, eu vejo dois movimentos muito fortes, e dois movimentos de medo também. De medo, talvez não medo, mas a dificuldade, um desconhecimento, de não saber lidar com a questão do aumento do autismo, pelo menos aqui no contexto de Juiz de Fora. Né? As escolas vêm falando muito disso, assim, da dificuldade da escola trabalhar com alunos com deficiência, sobretudo do autismo. E a questão da sexualidade, que está bombando na escola. Claro que o tratamento é distinto, né? As famílias apoiam quando a escola vai falar de autismo e as famílias atacam quando a escola vai falar de gênero e sexualidade. Né? E aí, quando eu vou na escola, eu tanto convidado por professor e para os alunos, tem uma diferença, assim, né? Por professores, alguns professores um pouco mais sensíveis percebem que está acontecendo alguma coisa que a escola tem que trabalhar. Professores menos sensíveis vêm atrás do grupo dizendo, eu tenho um problema. E a gente já fica alerta. E o problema eu tenho um aluno de 4 anos que só brinca de boneca e eu acho que ele é gay. Né? A gente até volta a pergunta à professora dizendo, mas a homossexualidade está onde? Nele ou em você? Né? Bom, mas o que eu quero dizer com isso? Quando eu vou na escola, e a pergunta, a ideia é essa, eu queria saber como é que vocês estão discutindo essas duas possibilidades de resistência assim, em 2 campos. Então, quando eu vou para a escola e isso é colocado, quando os alunos exigem, né, pedem isso, para mim, isso tem 2 aspectos. Assim, tem um aspecto de denúncia, os alunos estão dizendo, olha, a escola não trabalha, ou pelo menos nós não estamos entendendo, em algum lugar da escola, como é que as discussões ajudam a gente a pensar a gênero e sexualidade. E, então, diz de currículo para mim, uma proposta dos alunos de uma temática que não está posta para a escola, então os alunos estão propondo um currículo, né, que o campo do currículo chama atenção para isso há muito tempo, né? Os alunos estão propondo currículos, não estão identificando no currículo uma relação com a vida, de forma geral. E um outro desafio que eles estão colocando para as escolas, né, é a questão da formação docente. Quando eu vou na escola, eu escuto professores formados pela UFJF que dizem, eu não tenho formação.
Eu não fui formado, né? Nós aqui, na UFJF, nós temos uma disciplina de gênero e sexualidade eletiva. Nós temos, no Brasil todo, a gente tem feito pesquisa sobre isso, há uma enorme dificuldade de colocar a disciplina de gênero e sexualidade como obrigatória. Na eletiva, vem fazer a eletiva quem já está feito discussão. Quem precisa escutar sobre gênero e sexualidade não vem fazer a disciplina do Rony, que é um semestre, né? Então, eu queria pensar isso. Qual a resistência que a gente tem no campo da formação docente e no campo do currículo para enfrentar essas questões de gênero, sexualidade e violências em torno delas? Bom, obrigado pelas perguntas. Basicamente, resistência como resistir. Vamos lá, pensar juntos. E queria começar falando que muito que eu vou dizer aqui, nada é ideia minha. Tudo eu aprendi com professores em debate, professores de educação básica. Então, como lidar com isso na prática? Perambulando aí pelo país discutindo isso, uma constatação muito óbvia é do fenômeno da autocensura e do medo generalizado. Então, há uma convergência. Agora, também ouvi muitos professores que conseguiam resistir e que, inclusive, frente a ameaças, reafirmavam os seus compromissos éticos com a discussão de certas temáticas. O que eu percebi de comum em todos esses professores que conseguiam, de alguma maneira, se fortalecer frente aos ataques e continuar fazendo o seu trabalho como foi formado e achava que deveria fazer. Participação em redes de solidariedade docente. Todos. Porque sozinho, você, quando sofre uma violência, você sozinho, você se questiona. Quando você tem alguém, alguma rede... Aí essas redes variam muito. Movimento social, associação científica, sindicatos, partido... Sempre uma característica comum, inclusive a gente está usando isso agora para pensar o acolhimento psicológico, era justamente estar inserido em redes de solidariedade docente, política, de alguma natureza. E aí, como lidar com isso na prática? É curioso, você perguntou sobre formação, né? O meu curso, se eu pegar, eu trabalho com estágio supervisionado em História. Se você pegar o meu curso antes de 2015... E hoje em dia, meu curso hoje é basicamente um curso de formação de sobrevivência docente. Que eu vou discutir como se resguardar. Então, algumas coisas importantes. Fazer bons planejamentos com fundamentação teórica sólida, planejamentos bem feitos e que dialoguem muito com legislação. Então, essa tem sido uma forma de proteção docente que funciona. Um caso concreto. Uma vez no Rio de Janeiro, estava no evento na UERJ, e um professor de História contou o seguinte, que uma família foi reclamar na escola, que ele estava, um casal, foi reclamar na escola que ele estava falando sobre quilombo, numa aula de História, e que aquilo não seria um tema de aula de História. Quilombo não é tema de aula de História. E que aí o próprio diretor, e aqui já vem um outro elemento importante, só que esse a gente não tem controle individualmente sobre ele, o próprio diretor pegou o planejamento da disciplina e falou, olha aqui, ó, isso é tema, sim. Inclusive, olha aqui do lado, ó, referência à Lei 10.639. Não só é tema, como é obrigatória a discussão. E aí foi desconstruir, etc. Trabalhou aquilo como uma oportunidade pedagógica. Mas o professor contou, essa família nem chegou a mim, porque a própria direção já... Então, a gestão democrática também é uma estratégia importante para proteger contra a violência e a perseguição. Quando você tem uma equipe... Agora, é isso, né? A gestão democrática é uma construção coletiva, né? Não é tanto uma estratégia individual, mas muitos casos, quando você vê que tem uma gestão democrática, a gestão serve como anteparo, ela protege e reafirma o espaço para que o professor, a professora, o educador, a educadora possa fazer o seu trabalho. Então, planejamentos bem feitos, dialogando com referencial teórico e com legislação. Na questão de gênero, a gente sabe que o Brasil é signatário de vários acordos internacionais no qual se compromete a combater a desigualdade de gênero no espaço escolar.
Então, como lidar? Aí é isso, tem várias estratégias, e aí eu falei de estratégias individuais, ali no nível micro, né, planejamento, no nível da escola, gestão democrática, e aí vem estratégias mais amplas, né, fortalecimento dos sindicatos, participem da pesquisa, coisa toda. E a gente está no momento, pessoal, que muitas vezes eu vejo uma descrença. Não, o governo Lula, votamos, mas não há espaço, o MEC é isso e aquilo. Gente, o Ministério dos Direitos Humanos, o MEC, eles são heterogêneos, então tem pessoas progressistas dispostas a pensar a política pública, a ser guardião desse espaço. Então, a gente tem que ter uma leitura complexa da situação política e saber buscar interlocutores para pensar, né? A instituição não sabia o que fazer. É o que eu mais tenho visto. Eu, como diretor, recebi outro dia da ouvidoria uma denúncia. E aí eu fico pensando, a ouvidoria era obrigada a encaminhar aquilo? Um aluno, anonimamente, reclamou, a minha professora está criticando, era na época do governo Bolsonaro, está criticando o presidente Bolsonaro com um texto escrito por ela mesma. Fui procurar quem era a professora e qual era o texto. Ela tinha publicado um artigo analisando política pública num periódico A1, revisão por pares. Ou seja, não foi... a pessoa está tendo a oportunidade de dialogar com um professor que tem produção num periódico avaliado por pares, ela não tirou da cabeça dela. Mas, veja, eu, como diretor, eu respondi, eu nem pedi para o professor escrever o texto de defesa, eu fui lá, busquei o artigo, respondi e encaminhei, óbvio, foi arquivado, mas eu tive que comentar com a professora, porque ela precisava saber que tinha alguém fazendo esse tipo de denúncia na sala. E aí, mas entende, você saber isso, sabendo que o seu diretor te apoia, e que você o processo já foi arquivado, é uma coisa. Imagina, eu podia ter virado e falado, chegou isso aqui, ó. O que você tem falado aí na sala? Toma cuidado, né? Agora você tem que responder esse processo, responde você. E mais do que isso, a gente tem um conhecimento grande sobre, especialmente na educação básica, as secretarias e as direções perseguindo professores. É muito comum. E aí a gente converge um pouco com a fala do André, que é quando uma vez eu fui em Curitiba debater essa temática e estava pensando muito numa perseguição de natureza política, ideologia de gênero, escola sem partido. No debate, os professores só falavam sobre os aplicativos que controlam a vida deles lá no estado do Paraná. E para eles a violência ali, por isso que é uma concepção aberta de violência, para eles a violência maior era o controle minucioso do trabalho pedagógico feito através de aplicativos. Isso não é violência? Sim. Eu não posso falar isso, né, porque eu vou influenciar a pesquisa, mas na minha cabeça é. Porque, e aí a gente estava falando da nova geração. Eu tenho encontrado uma velha geração que não vê a hora de se aposentar e sair. Eu conversei com esses professores, me falavam, eu tenho 2 anos, eu só quero sobreviver até o fim, eu quero sair da docência, eu não aguento mais dar aula, eu não aguento mais a escola, eu não aguento mais o controle, tudo que eu tenho que fazer, entrar no aplicativo, não sei o quê, não posso mais fazer minha aula. Então, tem uma dimensão institucional que a gente precisa incidir sobre ela. E as redes sociais, gente... voltou. Foi eu que mexi aqui sem querer. É pensar na regulamentação, né? Mas também tem uma dimensão do nosso campo, né? Nós usamos muito mal, nós entregamos tudo de mão beijada para ele, gente, quantos erros nós cometemos. Tal deputado fez uma postagem esculachando professores, a gente pegava aquela imagem e compartilhava em todas as nossas redes, a gente fazia a tarefa de divulgação para eles, sem nenhum tipo de... E eu falava, meu amigo, não compartilha isso. Não assim, sabe? Põe uma tarja, uma apropriação nossa para mostrar. Porque, assim, quando a gente joga aquilo no mundo, a gente não sabe quem vai receber. Então, pode cair na mão da pessoa que vai falar, não, os professores são estupradores. Realmente, é isso mesmo. Então, a gente tem que pensar em comunicação e como lidar com elas, mas, assim, um desafio que precisa ser pensado em termos de política pública é a regulamentação, né? Sobre a geração com medo, é isso, eu não sei se são só os novos, não. Os novos, acho que a nossa dificuldade próxima agora é as pessoas nem quererem mais fazer licenciatura. Reforma do ensino médio, perseguição à torto e à direito. Uma vez eu fui dar uma aula inaugural, acho que foi em São Paulo,
E aí, pô, me botaram para dar aula inaugural. O menino entrando na graduação me põe para ouvir sobre essa tralha toda. Aí eu estava falando, a menina começou a chorar. Eu não sabia que era isso. Se eu soubesse, eu não tinha nem feito. Eu falei, não, a ideia não é essa. A ideia é que você precisa conhecer isso para que a gente resista. Mas é muito duro, né? Mas eu acho que é pensar entre nós. Eu acho que essa... Eu sou uma pessoa que fala sobre isso há muito tempo. Eu não sei, talvez eu tenha criado um mecanismo de autodefesa, mas... eu preciso estar animado, eu preciso acreditar que a gente está construindo forma de resistência coletiva, eu preciso acreditar que essa pesquisa vai me dar um mapa da perseguição e que eu vou pressionar o poder público e vamos pensar em políticas públicas. Eu preciso acreditar que a gente vai ser capaz de criar um protocolo específico para que o Disque 100 acolha denúncias e que isso vai servir como uma ferramenta para encaminhar essas denúncias e para que elas tenham... E a gente está fazendo, então eu acho que é motivo para... Não, a gente tem que pensar, mas esse esperançar ele precisa ser coletivo. Não adianta a gente ficar só pensando na nossa aula, etc. A gente precisa pensar em estratégias coletivas. Eu acho que a gente tem que repensar a nossa formação, gente. Não dá para formar professores como a gente formava antes de 2010, porque não é isso. É isso, é o que eu falei, meu curso de estágio supervisionado é quase um curso de sobrevivência. A gente pensa o planejamento já pensando no questionamento e como ele se defende. Você não fazer isso, deixar uma pessoa chegar nessa docência sem se preparar para como se defender, então acho que a gente precisa incorporar isso. E o currículo precisa lidar com essas novas realidades. Gênero e sexualidade, a gente precisa de uma formação específica para isso, até para que as pessoas não caiam em certas... armadilhas, não é? Então, acho que repensar... Mas, se a gente for pensar num currículo, numa perspectiva ou crítica, ou pós-crítica, pós-fundacional, o currículo não pode ser estático, então ele é vivo. Então, na verdade, a gente precisa repensar o currículo e refazer o currículo a todo momento. E não fazer isso no momento que nós estamos vivendo é condenar os estudantes à frustração, porque eles não vão ver aqui, mas eles vão ver depois, quando estiverem dando aula e forem perseguidos. É isso, gente. Tentei responder mais ou menos todas. Eu vou tentar contribuir um pouco com essa reflexão, né? Primeiro demarcando alguns pontos, né? Nós vemos hoje um contexto de desprofissionalização da docência, sobretudo, né, diante da problemática do ensino médio. Essa desprofissionalização está marcada por um número excessivo de contratos temporários de trabalhadoras em educação e trabalhadores em educação, sobretudo na educação básica, né? São Paulo, por exemplo, 70% do corpo docente está ali com contrato precário. Em Juiz de Fora, até antes desse último concurso, nós estávamos chegando a mais de 60%. E, curiosamente, aqui em Juiz de Fora, em 2017, quando estávamos ali elaborando o Plano Municipal de Educação, nós tínhamos 49,3% de professoras e professores em licença para tratamento de saúde, e a secretaria não sabia e não demonstrou interesse em saber por que essas professoras e esses professores estavam afastados. Porque dentro do campo do afastamento de saúde tem da licença maternidade, né, a os problemas que afetam a saúde mental. Se não tem dado, não tem instrumento de pressão, não tem política, né? Além disso, eu penso que a gente tem um processo intenso da precarização do trabalho que vai impulsionando, né, o que Olinda Evangelista chama de desintelectualização da docência. Ou seja, não significa que o professor e a professora perdem a sua capacidade intelectual, mas sim a profissão vai perdendo na medida em que ele perde os elementos de enfrentar o real a partir dos elementos críticos. E aí, Anderson, o que você nos coloca é um elemento forte. Quer dizer, primeiro, eu vejo como positivo, né, a professora ou o professor que chega e que procura o GESED para dizer, eu tenho um problema, ela já abriu um campo de diálogo, né, é melhor do que aquele que ignora essa realidade, né? E, pelo menos, essa professora ou esse professor está reagindo ao processo de desintelectualização da docência, né? Por quê? Porque e aí eu coloco esse elemento por dois viés. Um primeiro é pela intensificação do trabalho, ou seja, número de alunos, número de turmas, número de aulas, enfim, uma luta desigual pela sobrevivência, né?
atravessado por práticas que impulsionam a recusa da razão crítica. E essa é a nossa ambiência, né? Então, você junta, de um lado, o não pensar impulsionado pela extrema-direita e um sistema postilado do outro, junta a fome com a vontade de comer, né? E o esgotamento impede esse exercício da razão. Então, eu acho que a gente está diante de um fenômeno bem complexo, e o que torna a resistência difícil, que mostra que a resistência precisa ser cotidianamente inventada, reinventada, e, nesse processo, alimentada, né? Então, e aí eu quero passar para um outro ponto, né, que está dialogando com o que também a Rafaela colocou e o Anderson levanta, que é a questão do medo, né? Eu quero aqui apresentar uma visão. Eu não sou um otimista, mas eu quero apresentar uma visão otimista. E vou basear os dados da turma lá de ensino de Sociologia 1, da professora Rafaela. Quando os alunos, os meninos e as meninas lá do ensino médio dizem que esse ensino médio não presta, me parece que essa construção não é uma construção individual. Ela passou por mediação pedagógica, seja por uma forma sistemática ou assistemática da presença da professora e do professor daquela escola. O menino que se manifesta diante de com um posicionamento dessa, que denuncia a aula de brigadeiro gourmet, está entendendo que a coisa não está funcionando. E ele percebe, ou ela percebe, pela ação e pela postura da sua professora, pelo seu professor. Então, eu quero, com isso, afirmar que a recaptar, sob o ponto de vista da microfísica do poder, da molecularidade, dos elementos mais sutis, eles podem ser convertidos na ação política coletiva mais forte. E esse momento nos exige isso, né? Saber que convivemos com medo, e o medo ele é imobilizante, né? Então, sob o ponto de vista especificamente da formação, que eu poderia aqui pensar, é que, sim, o currículo, acho que essa é a linha, né? O currículo ele é dinâmico, ele precisa estar sendo permanentemente atualizado, né? Tivemos aqui uma colega, né, a professora Diva, que já se aposentou, e ela sempre dizia, ela ficou aqui com a gente 45 anos no exercício da docência. E toda vez que nos colocávamos a discutir currículo da formação de professoras e professores, ela dizia assim: estamos iniciando uma reflexão, e, quando finalizarmos, ela já estará precisando ser reavaliada. E ela viu isso no curso da história, ou seja, e aí um dos elementos, talvez, se a disciplina não está curricularizada, não impede da reflexão estar permanentemente presente. E aí eu acho que, por exemplo, aqui na faculdade, as ações do GESED, e a partir da disciplina, nos mobiliza muito. Esse tema aparece na disciplina Trabalho e Educação, esse tema aparece na disciplina Política Educacional, sobre as quais eu ministro, e certamente muito provocado, talvez, não pela minha ação, mas pelo elemento da realidade e pela relação com as alunas e os alunos. Então, a gente também precisa, talvez, a saída mais imediata de curto prazo, diante da inexistência da disciplina, e mobilização. Não, diante da existência da disciplina, a criação de novas formas para que esse debate afloreça e que essa reflexão ela se coloque. E disputar, porque currículo a gente sabe que é campo de disputa, né? Então, eu conseguiria ir até aí. Em relação ao que Tarcísio nos coloca, né, a solidão dos atacados ela é cruel, Tarcísio. Ela é muito dolorosa, né? Ela é muito dolorosa. E como as nossas instituições elas estão despreparadas. O Fernando qualificou isso aqui de uma forma muito positiva, e eu quero aqui dar um breve depoimento. A Universidade Federal de Juiz de Fora, até cerca de, talvez, 2 meses atrás, não tinha um instrumento para punir um discente que cometesse uma violência contra o seu colega, ou a sua colega, ou contra um professor. Palavras de um professor
que atua no núcleo de assessoria jurídica, uma espécie de assessoria jurídica do reitor, da reitoria. Abre aspas. Um aluno pode dar um soco na cara de uma professora, pode virar um jarro de urina na sua cabeça, e, sob o ponto de vista institucional, nada vai acontecer, porque não há amparo legal para isso. E todas as denúncias que foram encaminhadas, e a gente não tem esse registro porque as pessoas já entenderam que não adiantava denunciar, né, foram se calando e convivendo no isolamento da sua dor, do seu sofrimento psíquico, né, interditando, talvez, algumas carreiras, ou, pelo menos, o desejo e a pulsão de continuar na instituição. E somente agora, depois de muita resistência, foi criado um código disciplinar, porque as professoras e os professores são punidos. E eu posso dizer, como ex-diretor dessa faculdade, participei de votação no Conselho Superior de exoneração de 3 docentes. 3 docentes. E um deles por 20 anos de assédio sexual nessa instituição. Né? Então, para docentes, a gente tem instrumentos. Para o ataque discente, não tinha os instrumentos. E agora nós temos, e a professora Angélica, diretora da faculdade, foi uma guerreira nessa luta. Né? E aí eu chego ao outro ponto que o Tarcísio nos coloca de uma forma muito clara, né? A problemática da nossa instituição. A instituição ela não está apartada da realidade, ela é a expressão contraditória da própria sociedade. Né? Então, a instituição ela é conservadora porque a sociedade é conservadora. Né? As práticas racistas dentro da instituição elas estão presentes porque a sociedade é racista. E aí vem a disputa interna. A gente disputa fora da universidade e dentro da universidade, por quê? Universidade não é igreja, universidade não é partido político, universidade não é uma organização privada, ela é espaço do coletivo. Né? Então, eu vejo que mover uma instituição é a manobra de um transatlântico, né? E não a manobra de uma lancha rápida. Né? E a nossa indignação ela precisa estar forte o tempo todo para promover essas mudanças. E que talvez, Tarcísio, a gente nem vá assisti-las, mas precisamos insistir para que ela algum dia aconteça. Né? O fato que você nos relata marca essa instituição e começa a modificar a própria ação a ação de direção, a ação de coordenação. Se a denúncia não for feita internamente, a instituição não muda. Então, o tempo todo, internamente, nós estamos disputando. Por quê? O microfascismo nos habita. Não é um problema lá, é um problema interno. E aí, como eu procurei demarcar a base do fascismo, do microfascismo, é a personalidade autoritária. Convido vocês a ler o texto de Adorno sobre esse texto, é facilmente também localizado na internet. Somos seres formados numa cultura autoritária. O autoritarismo tensiona a nossa existência. Então, quando a gente está falando de autoritarismo, quando a gente está falando dos microfascismos, a gente está falando para fora, mas também para dentro, e nos reconstruindo, nos constituindo nesse processo. Né? Então, eu acho que tem desafio, e aí vem a questão da resistência. Resistir significa denunciar, mas também anunciar novas possibilidades. Pessoal, nós temos mais 2 inscrições. Ah, você desistiu? Não. Thalitas. Eu já fui contemplada. Então tá bom. Então, pelo avançar da hora, né, eu acho que a gente pode encerrar aqui. Eu agradeço muitíssimo a presença do professor Fernando, do professor André, a presença de todos e todas aqui.